Olá pessoal, o meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos tratar do assunto o fundamento da igreja. Por quê? Porque ainda existem pessoas que confundem um pouco. Eu, por exemplo, recebi um e-mail perguntando assim a respeito daquele texto de Efésios, capítulo 2, verso 20, que diz que está escrito, né, ali, que o fundamento da igreja, no caso, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a pessoa já dá dúvida porque diz que vai num lugar, diz que não, que o fundamento é só Jesus Cristo. Vai na igreja católica e diz não, que o fundamento é Pedro, apóstolo Pedro. Ele é o primeiro papa e tal e tal. Vai em outra igreja, aí de outra denominação evangélica, diz não, o fundamento não é só Jesus Cristo e nem é Pedro, é os apóstolos, todos eles são fundamento. E sabe que as pessoas, às vezes ficam naquela dúvida, né? E uma coisa importante, querer saber o fundamento, o real, o verdadeiro fundamento da igreja, eu acho que é uma coisa de maior importância. Então é com todo prazer, com toda boa vontade, que eu convido vocês agora para nós entrar aí nas Sagradas Escrituras, nós ir na Bíblia, que como eu sempre digo, é ali que nós encontramos resposta, né, para os nossos questionamentos. Eu espero que esse vídeo de hoje seja de proveito para essa pessoa que tinha essa dúvida e para tantas quantas pessoas verem este vídeo e tiverem a mesma dúvida, possam, então, examinar as escrituras com tempo, com oração, com reverência à palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo venha e mostre a verdade. Compara, por exemplo, o que eu falei, o que o padre lá falou da igreja católica, o que o das igrejas evangélicas falaram, o que eu falei. Pega tudo isso, amado, e vai na Bíblia e compara uma coisa com outra. E o Espírito Santo há de trazer à tona a verdade, a vontade de Deus, aquilo que é. Tá certo? Então vamos lá nas Escrituras. Bom, como você vê, nós temos aí o texto que a pessoa se referiu sobre o fundamento da igreja. O texto que a pessoa ficou meio em dúvida é esse aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós vamos ler até o 22, certo? Para pegar mais o contexto. Então, o que está escrito ali? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então você nota que quando nós pegamos apenas esse texto, nós olhamos e dizemos, não tem dúvida, os apóstolos são fundamento da igreja também. E nessa está o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos eles. Agora, veja bem, à primeira vista parece que é assim. Mas a Bíblia, amados, não é só um texto ou dois. É milhares de textos que tem. Então nós temos que comparar com outros textos que se referem ao mesmo assunto, fundamento. Aqui o tema é o fundamento da igreja. Então não tem problema nenhum nós pegar outros livros em outros lugares, outros textos que falem a respeito do fundamento da igreja. Aí nós comparamos esses textos e nós chegamos a uma conclusão. Veja bem, por que dá confusão? A confusão existe porque quem lê este texto e tenta aplicar este texto isolado, vai bater o pé e dizer não. Os apóstolos são fundamento da igreja. Eles estão no mesmo pé de igualdade com Jesus. Se não fosse ele Jesus não era fundador da igreja. Então, está escrito e mostra isso pra gente, né? Mostra pra gente. Está aqui, esfrega no nariz lá, tá vendo? Mas
A Igreja Católica, a gente pega aquele texto de Mateus lá, onde Jesus falou para Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece, ali se nós pegar aquele texto em separado, nós vamos dizer que a pedra é o fundamento da igreja. Então você entende? A Igreja Católica puxa a brasa para aquele texto, porque é o que dá a impressão, assim, que ratifica o que eles ensinam. Outra corrente já pega este texto para, né, ratificar, tentar ratificar aquilo que eles ensinam. Não, está aqui, olha esse. Mas, amados, nós temos que pegar outros textos e ver o equilíbrio, que é onde que está o ponto de equilíbrio, para a gente saber qual que é o certo, qual que é o correto. Então, aqui, o que nós temos? Nesse texto, está afirmando que a igreja, no caso aqui, é edificada sobre, quer dizer, em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas veja que o próprio texto diz que, sendo ele mesmo Jesus a pedra angular. Então Jesus não está de fora do texto aqui. Mas por que os apóstolos são fundamento também? Em que sentido eles são fundamento junto com Jesus? Nós vamos ver outro para quem acha que os apóstolos são fundamento ali junto com Jesus, nós vamos ver outro texto que derruba esse pensamento, esse entendimento. É o seguinte texto aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11. Você notou aqui o apóstolo Paulo dizendo que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Não é sobre Pedro, que o apóstolo Pedro é o fundamento da igreja, que está falando todos eles. E esse texto, o próprio apóstolo Paulo falou isso ali, veja o que ele escreve para a igreja de Corinto, que é também a igreja, igual às outras, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Ué, como assim lancei o fundamento, se ele é o fundamento lá, fundamento dos apóstolos e dos profetas? Se ele é o fundamento, como é que ele ia lançar ele mesmo? Vamos começar de volta. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Veja que o apóstolo Paulo ele está saindo da posição de fundamento da igreja e entrando na fundamento de construtor, junto com os outros apóstolos, é claro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele lançou fundamento. Que fundamento é esse? Ele, como construtor, lançou esse fundamento, mas que fundamento é esse? Eu lancei como prudente construtor, lancei o fundamento e outro edifica. Veja bem que ele não fala que ele edifica ali. Ele fala que outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui as pessoas que usam da palavra. Olha lá como que vai fazer uso da palavra. Por quê? Porque no versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ué, e agora, como é que fica esse texto aqui? O próprio apóstolo Paulo dizendo que é a igreja edificada sobre, em cima do fundamento dos apóstolos, dos profetas. O que é fundamento? É alicerce. Sobre edificação, sobre edificar um prédio, o que você faz? Primeiro você faz o alicerce. E não se constrói em cima do alicerce antes de secar. O alicerce tem que estar pronto, terminado, para poder então começar a sentar os tijolos, as paredes e fazer a edificação das paredes. Então aqui o apóstolo Paulo está comparando a igreja com um edifício. E ele diz que essa edificação é sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e agora aqui, e daí ali ele mesmo diz que
que Jesus é a pedra principal, aquilo diz que ele lançou o fundamento, então já ele não está sendo mais fundamento e está no lugar do prudente construtor. Tá difícil de entender, né? Complicado, não é verdade? E ainda ele diz, ele completa que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele podia, então aqui teria que dizer, ninguém pode construir sobre outro fundamento além do que está posto, que é Jesus e nós, os apóstolos e os profetas. Mas ele não diz, e aqui está dizendo, é Jesus Cristo, é o único um. Está dizendo que esse é Jesus, está dizendo que Jesus é o único fundamento, não tem outro. Mas então, esse texto aqui tem que tirar da Bíblia. Qual que está errado? Esse ou esse? Amados, nenhum não está errado. É uma questão de interpretação, de interpretar o texto. Como que a gente vai interpretar o texto aqui se parece que um está ao contrário do outro? Se um está diferente do outro, amados, não vamos sair correndo dizendo aí que tem texto errado na Bíblia, que a Bíblia é contraditória, que não sei o quê. Vamos procurar outros textos que venha harmonizar esses dois, que venha trazer uma harmonia entre os dois textos, e nós vamos ver. Daí nós vamos entender que este texto aqui, glórias a Deus por esse texto, glórias a Deus por esse aqui, que parecem se contradizer, mas é só aparência. Veja, vamos agora a outros textos, que é para nós sair da confusão disso aqui e ficar plenamente entendido o que é o fundamento. Os apóstolos são fundamento ou é só Jesus que é fundamento? Vamos lá. Veja bem, amados, tem que dar essa volta, tem de fazer esse contorno para poder entender. Porque só dizer, não, o fundamento é isso aqui, acabou, ninguém vai, não vão ficar na confusão. Então nós temos que dar essa volta lá por onde é preciso, para nós coletar mais coisas, mais subsídios, vamos dizer assim, para nós poder entender. Então vamos dar essa volta lá. Vocês já guardaram esses dois textos? Vocês já entenderam aqui que o apóstolo Paulo ele tá dizendo que ele, juntamente com os outros apóstolos, são fundamento, e no outro texto ele está dizendo que é só Jesus que é o fundamento, que ele é o construtor. Vamos ver como é que nós vamos entender isso aqui. Vamos começar pelo capítulo 1, versos 1 e 3 de Atos dos Apóstolos. Este livro, Atos dos Apóstolos, foi o médico e escritor Lucas que escreveu e deixou para nós. Graças a Deus por isso aqui, né? Então ele veja o que ele escreve aqui. Lucas. Vai trazer entendimento para nós aqui. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Bom, aqui tem um detalhe, espera lá, mas Jesus não consumou na cruz a obra? Pois é, Jesus consumou a obra da cruz, mas e como é que o Lucas está dizendo que ele começou? Realmente, ele começou o trabalho aqui da evangelização, mas Jesus evangelizou só para a nação de Israel. Lá para os que nós chamamos hoje de judeus ou de israelenses. Jesus pregou para eles. E os pagãos, os gentios, aqueles que não eram a nação de Israel, pois então, para esse povo, Jesus comissionou os apóstolos para pregar. Jesus não pregou para os gentios. Jesus pregou para os judeus. Comissionou os apóstolos para pregar para os gentios, daí pegou os judeus e gentios e formou a igreja dele, a igreja de Deus. Entende? Então é preciso entender isso aqui para a gente poder ir entendendo os textos. Então nós vamos entender aqui que Jesus começou. Não terminou? Não, a obra ele terminou na cruz, mas a pregação do evangelho não. Ele pregou para o judeu, porque ele veio para eles.
e passou para os apóstolos pregar para nós que não somos judeus, que somos de outras nações, que somos gentios. Vamos prosseguir o texto, voltando ali. Escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. É importante saber que Jesus deu o mandamento, não foi para mim, para você, para os falsos apóstolos de hoje. Jesus deu os mandamentos para aqueles 12 apóstolos. E o apóstolo Paulo, principalmente, que ele é o apóstolo e mestre dos gentios, foi comissionado para isso. Então, veja bem, Jesus começou a ensinar, né? Jesus começou a fazer e a ensinar. E daí passou para os apóstolos que ele escolhera. A estes aos apóstolos. Também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Quer dizer, não tem como contestar. Jesus apresentou provas oculares que não podem ser refutadas da sua ressurreição, né? Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui Jesus comissionou os apóstolos. Vamos lá, agora vamos ver aqui. Então guardou isso aqui. É importante guardar que Jesus começou. Jesus começou. Aí ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. E os apóstolos, ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo para a igreja. Daí ali já os apóstolos iam começar a igreja. Então a igreja começou no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para a igreja e foi começado então os apóstolos lá a continuar o que Jesus tinha começado. Você percebe? A obra é completa, mas ela é completa o seguinte: Jesus pregou ela para a nação de Israel e passou para os apóstolos pregar para nós. Eu, você, nós que não somos judeus. Então a obra foi concluída, a revelação de Deus foi concluída, a igreja foi formada, está aí, caminhando, mas o evangelho que Jesus pregou assim, boca a boca, foi para a nação de Israel e os apóstolos deixaram escrito, está aí na Bíblia, de Romanos a Apocalipse, o que é para nós, para mim e para você. Para Israel está lá no Antigo Testamento, tudo lá no Antigo Testamento para a nação de Israel. Vamos ver mais o seguinte aqui. No livro de João, capítulo 13, verso 20, veja o que Jesus falou. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que ele enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você vê como vai encaixando uma coisa com a outra? O apóstolo Paulo, no início, ele falou o fundamento, os apóstolos e os profetas com Jesus. Depois ele fala, não, o fundamento é o próprio Jesus. E agora ele está falando aqui que aos apóstolos foi entregue pregar o evangelho da graça de Deus para os gentios. E foi o que eles fizeram. Pregaram e está escrito. Inclusive, o Lucas deixou aí os 2 livros, né, para nós. De autoria de Lucas, né? O Evangelho de Lucas próprio, que está no nome dele, e Atos dos Apóstolos, esses 2 livros que Lucas escreveu. Então, o que Jesus falou? Que assim como o Pai enviou ele para pregar lá para Israel, ele enviou os apóstolos que ele escolheu para pregar para nós, os gentios. E mais, confirmando aqui no mesmo livro de João, capítulo 20, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você notou como Jesus aqui está enviando, ele está mandando eles virem pregar para quem? Pregar para nós.
Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Jesus aproximando, você falou daqui, Jesus já ressuscitado. Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, Jesus está enviando, está mandando quem e fazer o quê? Quem que ele está dizendo vão? Ide, vão? Quem que ele está dando essa ordem? Vão? Mas vão aonde fazer o quê? Veja bem. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você nota aqui nesse texto que Jesus já ressuscitado aparece aos apóstolos ali, eles unidos, e ordena, isso aqui é ordenança, ordenou para ele. O que Jesus ordenou? Vão pregar para Israel? Vão pregar prosperidade lá, as coisas de Israel? Vão para todas as nações e povos e línguas e preguem o evangelho. Jesus está dizendo, preguem para essa nação aquilo que eu estou mandando vocês pregar. Não é para vocês irem lá e pregar a mesma coisa de Israel, para vocês irem pregar o que eu estou mandando para vocês. Bem, você entende? Jesus revelou aos apóstolos, para nós, a igreja, o que é para ser pregado. Percebe? E, para encerrar os nossos textos, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. É quase que a mesma coisa que o outro ali. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Doutor, não é a ida a Israel, porque Israel, Jesus já tinha ido, já fez o trabalho. Jesus começou por Israel e daí passou para os apóstolos, completado no mundo inteiro. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, o que é que nós vemos desses dois textos aqui? São bastante similares. Apenas que aqui em Mateus, Jesus ordenou para eles ir em todas as nações e ensinar as nações a guardar tudo aquilo que o Senhor revelou para eles, para os apóstolos, aquilo que é para nós, para eles ir ensinar essas coisas. E aqui falou para ir pregar. Aqui falou que era para ensinar todas as nações. E Jesus prometeu de estar com eles até a consumação dos séculos. E aqui Jesus falou para pregar o evangelho a toda criatura, não é só a Israel, toda criatura. E também a batizar. Certo? Alguém pode dizer assim, irmão Antônio, a cabeça agora explodiu. Não deu para entender mais nada. Você começou lá falando do fundamento da igreja, apóstolo Paulo, Jesus, quem que é, e daí passou para outro assunto, lá saiu fora do texto, lá vem falar do que Jesus mandou os discípulos, o que tem a ver uma coisa com outra. Aqui é que tá o X da questão, amados. Que isso que parece que a gente saiu fora do texto, parece que não tem nada a ver, é onde é a parte mais importante para nós entender. Porque quando nós vimos esse texto que o apóstolo Paulo falou, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e depois ele fala que Jesus é o fundamento da igreja, não deu para nós entender o que aconteceu. Quando nós vemos esses outros textos, aí vem o nosso entendimento, juntando tudo, que o texto que o apóstolo Paulo fala que os apóstolos são, e os profetas são fundamento com Jesus, não está errado. Por que não está errado? Porque Jesus pregou o evangelho para a nação de Israel e eles completaram a obra.
Então, se Jesus é o fundamento, os apóstolos, eles entram como fundamento, não como sendo fundamento, mas como colaboradores com Jesus nessa obra de fazer o fundamento. Porque o fundamento, o que é? É a doutrina de Jesus. Lá no livro, nas cartas de João, lá, eu não estou lembrado aonde que está escrito aqui no momento, mas tem uma parte que o apóstolo João escreveu: se alguém vir até vós e trouxer a doutrina que seja diferente da doutrina dos apóstolos, diferente da doutrina de Cristo, que é essa pregada pelos apóstolos, ele diz: se alguém vir até vós e trazer a doutrina que seja diferente dessa, não o recebais em casa nem o saudeis, porque aquele que o saúda tem parte com as suas más obras. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que já foi posto, que é Jesus Cristo, não é outro. Então, em termos de autoridade para ser o fundamento da igreja, é só Jesus. Ele é o fundamento, esse comprovado textos por textos. No entanto, os apóstolos têm uma participação especial nessa parte do fundamento. Por quê? Porque o que era para Jesus pregar, para nós, Jesus passou para eles, e é Jesus que está pregando através do Espírito Santo na voz deles e na escrita que hoje está a respeito deles. Então, eles são participantes com Cristo, mas é Jesus que é o fundamento. Não vamos nos enganar se querer colocar no mesmo pé de igualdade, na mesma autoridade, Jesus e os apóstolos. Não, Jesus está acima e ele é o fundamento. Porque é ele que passou para os apóstolos o que era para pregar. Os apóstolos pregaram aquilo que Jesus mandou. Você entende como o apóstolo Paulo falou? Eu lancei o fundamento. Quer dizer, eu preguei o que Jesus mandou pregar. Eu ensinei o que Jesus mandou ensinar. Eu escrevi para vocês, para mim, para você, o que Jesus mandou escrever. Entende? Então, nesse caso, o que acontece? Não é que eles sejam o fundamento, mas eles anunciaram o verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo. Então, eles têm uma participação especial ali, por isso que o apóstolo Paulo falou que ali em Efésios 2:20, fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque os apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Novo Testamento, não os falsos profetas de hoje. Esse de hoje é tudo falso. É tudo fake. Porque apóstolos foram só aqueles que estão na Bíblia. E apóstolos também. E profetas também. Profetas hoje não tem. Hoje pode acontecer, quando Deus assim o desejar, for necessário, se manifestar uma profecia, manifestar um dom de profecia numa outra pessoa, mas pode ser uma vez e nunca mais na vida. Então, profetas hoje não tem. Acabou? Terminou. Mas o que os profetas como Ágabo e outros do Novo Testamento, eles trabalharam lançando esse fundamento, colocando esse fundamento. Então os profetas, eles colocaram o fundamento para nós, que hoje construímos, quer dizer, nós edificamos através da pregação da palavra, através do ensino, nós vamos edificando a igreja de Cristo. Mas o fundamento foi Jesus. Ele é o alicerce. E os apóstolos e profetas com ele, fazem parte desse alicerce. Veja que maravilha, que privilégio que eles tiveram. Mas vamos, amados, pôr na nossa cabeça o que o próprio apóstolo Paulo falou ali. E também apóstolo Pedro e outros. Todos concordam que o fundamento da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Não tem outro. Beleza? Eu espero ter dirimido dúvidas aqui.
Quanto ao caso do apóstolo Pedro ser o fundamento da igreja, também tem vídeo aí no meu site, tem no meu canal, tem no YouTube, a respeito de Pedro ou Jesus, que é o fundamento da igreja. Também está lá explicado mais a respeito dessa parte, de quererem colocar Pedro como fundamento da igreja. E um detalhe importante para a gente encerrar este nosso vídeo de hoje é lembrar, mas como o apóstolo Paulo falou ali, que nós lemos, né, que não se pode pôr outro fundamento. Veja bem, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo adverte sobre a pessoa sair desse fundamento, pregar outro fundamento. Onde ele diz, se alguém, mesmo que seja um anjo, descer do céu, ou nós mesmos, ou alguém, vir pregar um evangelho que vá além do que pregamos, além do evangelho que eu estou anunciando para vocês, seja maldito, seja anátema, é maldito. Seja maldito. Então, nós temos que tomar cuidado com o evangelho que nós ouvimos e o evangelho que nós aceitamos. Porque está cheio de evangelho que não é o evangelho da graça de Deus por aí. Evangelho da cabeça das pessoas, invenção, pessoas querendo encher as igrejas aí, e daí começam a enfeitar o evangelho. Um caso típico é, por exemplo, as pessoas querer trazer os jovens para dentro da igreja, querer encher a igreja e começar a inventar coisa para agradar os jovens. Amados, não é, os jovens não têm que ser agradados. Eles têm que agradar a Deus. E não serem agradados do jeito que eles querem. O jovem que é salvo, ele ouve a palavra de Deus e aceita como a palavra de Deus é. Não precisa trazer inovação, trazer coisa para chamar atenção, isso e aquilo. Então, inventam hoje muitas coisas para atrair as pessoas para a igreja. Amados, nós não podemos sair do evangelho da graça de Deus, do evangelho que o Senhor Jesus autorizou os apóstolos a pregar. É como se Jesus dissesse para mim e para você, olha, vocês têm que dar atenção para o evangelho da graça de Deus, para o evangelho pregado pelos apóstolos, porque foi eles que eu autorizei a pregar para vocês. Tá certo? Então, amados, bem-aventurado aquele que dá ouvido às palavras do Senhor, dá ouvido à voz do Espírito Santo e vai buscar no evangelho da graça e vai procurar viver por ali, porque ali que é o certo. Beleza? Terminamos então esse vídeo. Como sempre, a minha gratidão primeiramente a Deus, a minha gratidão a você que está com a gente até agora aqui, a todos os meus companheiros de tudo bíblico. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim e pela minha família. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.